Bom dia, meu irmão, minha irmã, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero que de verdade a Palavra de hoje te ajude, e que possa de verdade consolá-lo nos teus combates, nos teus sofrimentos, nas tuas dificuldades. Hoje, dia 5 de junho, sábado da 9ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje é belíssima, esse livro de Tobias que nós estamos acompanhando. É um livro, que é verdade coloca um pouco o sofrimento do justo, Tobit e Sara, mas também quer falar do matrimônio, quer falar de tantas coisas, não? E a leitura de hoje do livro de Tobias é capítulo 12, versículo 1, aí pula para o versículo 5, não? Vai até o 15, aí pula, versículo 20. E é uma leitura em que tanto o Tobias como o seu pai Tobit querem pagar o justo salário ao arcanjo Rafael, que, vamos dizer assim, eles não reconhecem como anjo, mas foi o companheiro de viagem, o guia de Tobias até chegar à Média, enfim. Não? Veremos no livro que ele é um grande guia. E na hora de receber, além de mais até do que eles querem recompensá-lo, olha, ele leva Tobias e Tobit à parte, faz primeiro uma grande ação de graças, uma grande proclamação de que as obras de Deus não se podem ficar escondidas, ocultas, têm que ser reveladas para a glória de Deus. E aí ele manifesta que ele é um anjo enviado por Deus. Ele diz, olha, que quando tanto Sara como ele, Tobit, faziam oração, o Senhor, ele que vivia nesse arcanjo, Rafael, que estava na presença de Deus, apresentou as preces que os dois faziam até Deus. E Deus o enviou para ajudar a Tobit. E como que enviou? Olha, que Deus via a obra boa de misericórdia que fazia Tobit, que enterrava os mortos e tudo, e que não hesitou de levantar-se da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto. Porém, diz a leitura, diz o anjo a Tobit, fui enviado a ti para pôr-te à prova. Por que pôr à prova? Quando permitiu que Tobit ficasse cego, para ver qual é a profundidade, se Tobit iria abandonar a fé em Deus, se iria desacreditar, se iria murmurar, se iria se rebelar. Olha, apesar da cegueira, claro que ficou triste, angustiado pelo sofrimento desta cruz que era a cegueira na sua vida. Porém, continuava fiel ao Senhor, fiel aos mandamentos, fiel à palavra, etc. Se preocupou que seu filho Tobias casasse com alguém do seu povo, não uma estrangeira, que poderia correr o risco do seu filho abandonar a fé no Deus único, no Deus de Israel. Olha, é aquele que intercedeu, não? Ele estava firme na fé, no seu propósito. E diz aqui o anjo, não? Além de ter sido enviado para provar, também foi enviado para te curar, tanto a ele, a cegueira, quanto a Sara, a nora. E ele, Rafael, um dos 7 anjos que permanece na presença de Deus, a glória, e convida os dois a bendizer a Deus, a glorificar a Deus. Rafael foi enviado, sim, Deus cura, é o nome de Rafael. Mas Deus querendo curar de fato algo que é muito mais profundo. Curar às vezes a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, ou a nossa fé muito ainda fraquinha, não? Infantil, numa fé que possa de verdade confiar plenamente em Deus, arriscando-se, abandonando-se nele, mas o que Deus quer, apesar de às vezes provar a nossa fé, como diz o anjo, Deus às vezes nos prova também a nossa fé. Mas para que depois, vendo a obra de Deus em nós, como Tobit e Sara vêm,
poder glorificá-lo, poder falar bem, poder proclamar quem é Deus das nações ao mundo. Essa é a nossa missão. Vendo como Deus age na nossa vida, poder falar bem dele ao mundo. Talvez não agir bem como alguns gostariam, não permitindo doenças, nem cruzes, nem dificuldade, dando muito dinheiro, e não sei, fazendo a nossa vontade, não. Deus é aquele que quer ver em nós a fidelidade à sua lei, seus mandamentos, a sua vontade, e às vezes quer que a gente seja provado nesta fé, até que ponto a gente confia, até que ponto a gente ainda persevera nele, mesmo às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não liga, que não, Ele quer provar até que ponto eu e você somos perseverantes na fé. E como Tobias e Sara, Tobit, aliás, e Sara, apesar do sofrimento, fiéis ao Senhor, nós também possamos ser fiéis ao Senhor, apesar da cruz que Deus permite na nossa vida, que nós mantenhamos a fidelidade e a perseverança em Deus. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao 44. Aqui Jesus dá uma palavra dura contra os fariseus e mestres da lei, dizendo: olha, os doutores da lei, no fundo, deveriam, interpretando a lei, ajudar o povo a entrar nesta comunhão, ajudar a se converter, a ser um povo que de verdade faz a vontade de Deus, faz tudo. Mas eles acabaram fazendo da lei como um instrumento que faz o homem achar que ele se salva pelo seu esforço, não pelo cumprimento jurídico da lei, por fazer ritos e fazer esmolas, e não sei. Quando a lei devia ajudar o homem a ver que ele é incapaz e viver um relacionamento com Deus na graça, na comunhão, Deus sendo a fonte no homem para que ele viva na virtude, nas boas obras, etc, etc, etc. Mais ainda, os fariseus, mestres da lei, aqueles que interpretavam a lei, aparentemente parece que cumpriam, viviam em Deus, era gente abandonada em Deus, e aqui Cristo os acusa de serem amantes do dinheiro, devoram a casa das viúvas, não ajudam o povo no seu sofrimento, colocam a eles um fardo pesado que é a interpretação da lei e não os ajuda a carregar nem com o dedinho, nada. E deixa a vida do povo dura. E se o povo não cumpre direitinho a lei, é um povo maldito, está fora da sinagoga, prescrito, não da vida religiosa. Parecendo que a religião é algo de perfeitos. Não. Quando o Senhor é aquele que quer usar de misericórdia com todos, nos perdoar, nós em Cristo somos aqueles que somos os salvos, resgatados, redimidos. Não é agora que eu sou salvo, ou sou de Deus porque cumpro, me esforço, cumpro direitinho. Não. É descobrir, através da lei e dos mandamentos, que sou incapaz. Mas Deus me dá do seu Espírito, da sua natureza, do seu amor em mim, que me dá esta capacidade, me torna capaz. É Deus em mim que me torna capaz de viver virtuosamente. E por isso, Jesus, como está acusando os fariseus e mestres da lei de viver uma idolatria do dinheiro, serem amantes do dinheiro, gostarem dos primeiros lugares, do prestígio, da fama, do poder, usam da religião como um poder, como algo para ter lucro. Olha, depois ele vai ao templo e numa das portas do templo havia um cofre das esmolas espontâneas que devia fazer um bom judeu. Eram ofertas votivas espontâneas. Ele ficava reparando Jesus, que os ricos depositavam quantias enormes, devia ser um espetáculo, fazer barulhos, saco de dinheiro, e todo mundo dizendo: nossa, como esse cara ama a Deus, oferta, se despoja do seu dinheiro para Deus, etc. E vai uma viúva, entrega 2 moedinhas que diz o evangelho que não valia quase nada. Jesus chama os discípulos até
perto dele e disse: está vendo aquela viúva? Ela deu mais do que os outros, porque os outros deram do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha para viver. Isto é uma palavra para você e para mim. Às vezes a gente dá a Deus a sobra do meu tempo. Se sobra tempo, eu vou rezar. Se sobra tempo, eu vou na igreja. Se sobra meu dinheiro, eu partilho através do dízimo, da oferta. Se sobra tempo, eu vou lá na igreja ser catequista, ser ministro. Se sobra tempo. Não. Esta viúva deu tudo o que tinha para viver. É aquela que vive em Deus, que se arrisca, se coloca a serviço. É aquela que de verdade tem outro espírito. É aquela que de verdade vive em Deus, é serva de Deus, vive na comunhão com Deus. E é isto que Deus quer de você e de mim. Que nós de verdade vivamos para Ele, nele, por Ele. Mas não do que sobra. Não arrisquemos, como esta viúva, arriscar tudo o que temos para viver nele. Nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso afeto, a nossa vida. Viver plenamente em Deus. E não dar aí do que sobra o resto, não. Às vezes aí damos, sei lá, nem fazemos às vezes uma boa esmola. Por que não nos arriscamos? Espero que o Senhor de verdade, como esta viúva, nos dê esse espírito. Porque às vezes não se trata de quantia, de volumes em dinheiro, mas se trata se eu estou ali me arriscando em Deus. Quando se fala do dízimo, de você dar uma parte do teu ganho, partilhar na igreja, é para nos curar do amor ao dinheiro, da escravidão, da idolatria do dinheiro. Um mendigo que me pede, não? E às vezes a gente procura dar o que sobra, dar o que não vai me prejudicar, o que não vai faltar. Esta viúva de Jesus deu tudo o que tinha para viver. Mas sabia que Deus era Pai e que providenciaria para comer, para viver, para o que for. Colocar-me neste risco das mãos de Deus, de ver que Ele é aquele que providencia. E não garantir, não colocar a segurança de que eu tenho, não vai faltar, como se a vida dependesse de mim, da minha habilidade, da minha riqueza. Não, a vida vem de Deus. Confiar nele, abandonar-me nele. Espero que seja essa experiência que façamos em Deus. Confiar como essa viúva plenamente no Senhor. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda a nossa fraqueza, a nossa fé, para que nós de verdade possamos confiar em ti, toda a nossa vida, todo o nosso ser e, por que não, toda a nossa riqueza, para que possamos de verdade partilhar, arriscar, fazer como esta viúva, dar a ti tudo o que temos para viver, nos colocar nas tuas mãos, nos abandonar em ti, não? E saber que tu é aquele que nos recompensa, que nos ajuda, que olha por nós e que quer o nosso bem, a nossa alegria, que a nossa vida seja festa, alegria e possamos proclamar as vossas maravilhas no meio do mundo. Este pedimos, por isso nos ajuda de verdade a nossa falta de fé, a nossa fraqueza. Fortalece-nos. Isso te pedimos por teu Filho, Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.